Boa noite, gente. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado por ter aceito na nossa 21ª roda de conversa e que nas últimas 5 nós temos conversado sobre a história do cuidado daquelas pessoas que sofrem decorrentes do uso de álcool e outras drogas. A gente tem passeado sobre os serviços históricos, conversado com as pessoas que criaram esses serviços e a repercussão que esses serviços tiveram na atenção da rede RAPS, que foi o desdobramento dessas atenções. A gente começou com o Dr. Sérgio de Paula Ramos, que começou um serviço em 1978, lá na Clínica Pinel, e esse serviço depois se transforma numa unidade de dependência química do Mãe de Deus. A gente foi para Minas Gerais com o CIMIL, com o CMT, depois a gente foi para a Bahia com o NERI, com o CETAD, depois a gente foi conversar com Escobar sobre o Eulâmpio Cordeiro, fomos também conversar com o Dartil sobre o PROAD, com Solange sobre o Sebride, e hoje é contigo. Né? A ideia é que tu tragas um pouco dessa história, dessa trajetória, como é que o Projade começou, como é que foi a ideia da criação do Projade. Né? A gente tem claramente a determinação de trazer alguém do NEPAD. O NEPAD foi o primeiro serviço do Rio de Janeiro. A gente não tem conseguido, mas o desdobramento do NEPAD, no paralelo, não foi dentro do NEPAD, mas foi no paralelo, foi o Projade, e a gente vai começar no Rio de Janeiro pelo Projade. A gente tem um encontro com o Dr. Matias Flack, que foi quem comandou o CONFEM durante bastante tempo, não na criação do CONFEM, não na época de Técio, mas a gente tinha também uma base da atenção. Foi o CONFEM que reconheceu os centros de referência, então teve um papel importante nessa história. Então, novamente, seja bem-vindo, Marcelo. Nery, muito obrigado por essa parceria. Então, nós somos corresponsáveis por toda essa história recente da roda de conversa. Sempre contamos com a participação de Ana, sempre contamos com a participação de Ivonita, que lá de Paris nos acompanha. Sabemos que, embora tenha diminuído 1 hora lá na Europa, ainda são 3 horas de diferença. Então, seja bem-vindo, Ivonita. E tu tens, Marcelo, entre 20 e 40 minutos, sem nenhuma rigidez, o tempo que você precisar para apresentar um pouco essa história e essa trajetória. Seja bem-vindo, obrigado pelo convite. Muito obrigado, eu que agradeço. Evaldo, para mim é uma honra, né, estar nesse grupo tão ilustre, pessoas que eu sempre admirei, que eu me mirei em vocês, né, você, Evaldo, Nery, né, Dartil, né, Solange, outras pessoas que você nomeou, o pessoal do CMT. E assim, eu acho bem interessante a história de contar, a ideia de contar essa história, porque eu acho que tem uma relevância mesmo, né? Assim, eu tenho orgulho de ter participado dessa história. Às vezes eu vejo pessoas contando partes dessa história e eu fico feliz de ter podido participar, né, disso tudo. Eu acho que se a gente pensar, né, como é que as coisas eram antes, como é que as coisas são agora na atenção aos usuários de drogas, eu acho que muita coisa mudou e muita coisa mudou para melhor. Eu acho que, apesar da gente viver um momento tão ruim no Brasil atualmente, né, de uma forma geral, em termos políticos e tudo, e em termos da saúde pública, da saúde mental, a longo prazo eu sou sempre otimista. Eu acho que as coisas vão melhorar e eu acho que as coisas já melhoraram, pelo menos em relação àquela época, né, que a gente começou, que eu comecei. Eu acho que muita coisa interessante aconteceu. E aí eu vou seguir assim um roteiro meio
é meio cronológico, né? Vou contar um pouquinho da minha trajetória nesse campo e aproveitar para falar um pouco dos dois serviços, né, que eu trabalhei e onde eu aprendi, né, a atender pessoas com problemas com drogas, que foram o NEPAD e o PROJAD. Eu comecei a trabalhar em 87 no NEPAD. Né? NEPAD é um serviço da UERJ, né? E como, não sei se todos, mas muitos desses outros serviços que o Evaldo mencionou e outros ainda, o NEPAD trouxe, né, como uma novidade, né, eu acho que para o campo, uma compreensão sobre o uso de drogas e sobre o uso abusivo de drogas, sobre a relação que as pessoas têm com a droga, inovadora para a época, que é a compreender, né, essa relação com a droga, muito inspirada pelo professor Claude Olivenstein. Né, muitos de nós tivemos com o Olivenstein, tivemos o Marmottan e tudo, mas essa novidade na época, e até hoje, né, para muitas pessoas é uma novidade, de entender, né, a relação com a droga muito além simplesmente de uma ação da droga no cérebro, né, mas muito mais incluído numa visão multidimensional, o aspecto, né, biológico, sim, mas também a relação que a pessoa tem com ela mesma, com o mundo, com as outras pessoas, com a história de vida, como cada pessoa insere, né, a droga na sua história de vida, as relações sociais, tudo isso, né, como determinantes da relação que a gente estabelece com as drogas, né, que todos nós, de alguma forma, usamos, sejam drogas lícitas ou ilícitas. Então, quando eu comecei a trabalhar no NEPAD, isso para mim era tudo novidade. Né? Eu tinha uma formação médica bem tradicional, tinha uma afinidade pela psicanálise, estudava psicanálise, mas aprendi, né? Inclusive tinha assim, uma dificuldade no atendimento de pessoas com drogas, uma visão preconceituosa, né? E de rejeição. E aí eu fui aprendendo com os colegas do NEPAD e com o Olivenstein uma outra forma de entender e de abordar, né? E de propor, tanto no âmbito do individual, na relação com o paciente, quanto em termos da política, né? De propor formas diferentes, né? De lidar com a questão. Eu acho que foi muito importante para mim nessa história a convivência com essas pessoas, né? Com algumas dessas pessoas que a gente já falou aqui, que na verdade eu conheci não imediatamente, eu conheci um pouco depois, mas no NEPAD, né? Pessoas muito importantes, né? Como Francisco Inácio Bastos, né? Lígia Bittencourt, Miriam Schenker, Elizabeth Palatinic, Sônia Zexon, né, Ivone Ponzec, Glória Castilho, um monte de pessoas importantes, né, importantes e que Gilberto Axelrad, pessoas que depois algumas continuaram no NEPAD e outras saíram para outras instituições e às vezes criaram outros serviços e ajudaram a difundir esse olhar, né, sobre a questão do uso de drogas, sobre as pessoas que usam drogas em outras instituições importantes no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de estar, né, no Marmottan, eu fiz um estágio no Marmottan em 1994, né, foi muito importante, foi assim, muito impactante na minha história profissional. Eu tive convivência com o Olivenstein durante esse estágio lá, mas, além disso, muitas outras vezes o Olivenstein vinha ao Rio de Janeiro, né, e vinha a outras cidades, né, vocês já devem ter ouvido, né, os que não viveram essa história já devem ter ouvido essa história anteriormente, de como o Olivenstein foi importante, né, nas supervisões, na maneira de lidar com a situação. E eu fiquei no NEPAD até 2001. Mas já em 1996, o professor João Ferreira da Silva Filho, que era diretor do Estudo de Psiquiatria, que é uma pessoa importante também na história da saúde mental, na reforma psiquiátrica no Rio de Janeiro, no Brasil, muito amigo de Ana Pita, baiana, que certamente o Nery conhece, e outros de vocês devem conhecer também. João Ferreira me convidou a supervisionar um grupo
que estava começando a atender pessoas com problemas com drogas no Estúdio de Psiquiatria da UFRJ, o IPUB. E o IPUB é uma instituição psiquiátrica tradicional, né? Era e continua sendo, né? Aquela coisa da enfermaria psiquiátrica, né? Uma visão, né? Tinha uma visão já desde esse início, uma visão interessante, porque sempre houve, desde que eu cheguei no IPUB, uma certa um diálogo, às vezes mais fácil, às vezes mais difícil, mas um diálogo entre a psiquiatria, a psicanálise e a saúde mental, assim, compreendendo os profissionais mais chegados à questão da política, num aspecto mais social. Mas em relação à questão do uso abusivo de substâncias, não havia nada, né? Não havia assistência a usuários de drogas e principalmente não havia uma reflexão crítica, nada. Né? Assim, o que a gente encontrava lá, em geral, eram residentes que eram formados também de uma maneira muito reducionista, uma visão muito biológica da questão e muito de rejeição. Né? Eu cansei de ouvir, nessa época, residentes dizendo assim, eu não atendo usuários de drogas, são todos psicopatas, não há nada que fazer por eles. Então, um grupo pequeno de alunos de pós-graduação e outros de graduação, começaram a atender usuários de drogas e o João me chamou para supervisionar lá esse grupo. Isso foi em 96. Quando chegou em dezembro de 96, a gente fez uma reunião daquelas que a gente faz em época de Natal, assim, e aí a gente fez uma reunião num restaurantezinho, uma lanchonete que tem perto lá do IPUB, e o grupo todo cabia em uma mesa, quer dizer, eram 8 pessoas, 6 pessoas por aí. Né? Atualmente, a gente tem as supervisões do projeto, a gente tem entre 30 e 40 pessoas, quer dizer, assim, houve todo um crescimento, né, desse serviço ao longo desse tempo. O projeto do ano que vem vai fazer 25 anos. Então, começou dessa forma, começou supervisionando esse atendimento no ambulatório, né? Pouco a pouco foram chegando. Eu trabalhei muito em parceria com uma psicanalista, que é a Salete Ferreira. Embora eu tenha, né, uma admiração, né, um respeito pela psicanálise, eu não sou psicanalista, né, eu sou psiquiatra, mas como eu sou psiquiatra e sei das limitações, né, do atendimento médico, eu sempre trabalhei em parceria, né, não tem jeito, tem que trabalhar junto com os profissionais que são psicoterapeutas, e isso foi fazendo o Projad crescer, né? Primeiro com os psicólogos, né? Com uma abordagem psicanalítica, e depois com profissionais de outras áreas. Né? Então, profissionais do serviço social, atualmente a gente tem musicoterapeuta, tem terapeuta ocupacional, enfim, enfermeiro, a gente foi agregando profissionais com outras formações, e isso certamente foi extremamente importante para a proposta da gente, que era essa proposta de uma abordagem multidisciplinar. Então, o projeto começou a crescer, a gente começou a aumentar, né, uma possibilidade de atender uma demanda de pessoas que procuravam, e cresceu no sentido de ter uma atividade de assistência, de ensino, de pesquisa e, durante muito tempo, de consultoria, né, que eu vou falar um pouquinho, e que atualmente não tem acontecido em função aí das lideranças políticas que a gente tem, que não estão interessadas na nossa consultoria. Mas, então, a gente tem uma atividade de assistência, a gente atende pessoas com problemas com drogas, com mais variados tipos de drogas e alguns outros comportamentos compulsivos. A gente atende no Projad pessoas maiores de 18 anos e seus familiares, e a gente oferece atendimento médico, atendimento psicológico, psicoterápico individual ou em grupo. A gente tem atendimento de família, e a gente tem uma outra coisa que eu acho muito legal no que a gente tenha conseguido construir no projeto, também muito com a força do professor João Ferreira, que foi um centro de convivência que a gente tem oficinas terapêuticas muito variadas. Né? A gente tem, então, oficina de musicoterapia, de culinária, de fotografia, jogos teatrais, de comunicação, a gente já teve yoga, enfim, uma série de mosaico, uma série de atividades que são interessantes e que
viabilizam, né, que a assistência dos nossos pacientes ofereça outras formas de prazer, de lazer, de convivência, que não sejam apenas associados ao uso de substâncias. Então, a gente tem essa atividade de assistência desde o início, desde 96. Em 2002, a gente começou um curso de especialização, né? Daqui a 2 anos vai fazer 20 anos também. Então, desde 2002, a gente tem um curso de especialização. E em 2002, o Projad, né, a gente passou a ter uma função, um papel de capacitação, não apenas por esse curso de especialização, mas também participando de cursos de extensão, muitos deles propostos, né, financiados pelo Ministério da Saúde ou pela Senad. Então, a gente, nesse período de 2002, mais ou menos de 2002 a 2012, mais ou menos 10 anos, a gente teve, aliás, veio até mais recentemente um pouco, uma atividade não apenas de formação, né, de capacitação, através desses cursos, capacitação da rede, né, de assistência, essa rede que, como o Evaldo falou, essa rede que estava sendo criada, né, a rede de CAPS, os demais dispositivos foram sendo construídos, criados no Brasil, de uma forma geral, mas havia uma necessidade muito grande de capacitar esses profissionais, porque da mesma forma que eu não tinha sido capacitado, os médicos não eram capacitados, os profissionais de outras áreas também não eram capacitados. Não adianta você criar um serviço e botar lá pessoas que não sabem, né, como lidar. Então, para mim, foi uma oportunidade assim, muito interessante de viajar pelo Brasil afora. Né? Eu estive dando curso na Bahia, em Belém, né? Bahia, em Vitória da Conquista, Salvador, no sul do Brasil, Blumenau, enfim, uma quantidade enorme de cidades, né? Trabalhando nessa questão da capacitação. Eu não estou vendo mais a imagem aqui do Evaldo. Vocês estão me ouvindo? Não, eu estou lhe ouvindo super bem. Ok. Então, tá bom. Só para evitar, outro dia eu estava dando aula e eu fiquei uns 10 minutos falando sozinho, porque saía do ar, mas as coisas da internet. Mas, então, tudo bem. E aí, como eu estava falando, então, assim, cursos de capacitação da rede que aconteciam fora do Rio de Janeiro e muitos cursos que a gente desenvolveu também no Rio, para capacitar a rede de usuários de drogas, a rede de atenção aos usuários de drogas no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Eu me orgulho de ter participado disso. Me orgulho, a gente participou não apenas na formulação desses cursos, mas na execução, dando aula. Eu gosto muito de dar aula e eu acho que é importante. Acho que tem uma função isso, né, de dividir essa experiência com as pessoas que vão atender as pessoas que têm problemas com drogas. Nessa época também, como eu falei, a gente passou a fazer uma consultoria, né, para o Ministério da Saúde e para a Senad, posteriormente. Foi muito interessante, assim, também me orgulho de ter participado dessa história, né, os vários aspectos, né, alguns aspectos mais fáceis, outros mais difíceis, situações eventualmente conflitivas, né, Ministério da Saúde, Senad, às vezes orientações que convergiam, às vezes orientações que divergiam, mas, de uma forma geral, eu acho que foi muito legal, foi muito interessante, né? Foram muitos encontros, né, em que eu encontrava esses colegas os gestores, né, Pedro Gabriel, durante 10 anos à frente do Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde, na Senad, a Paulina, durante muito tempo, enfim, pessoas que são importantes, né, nessa história e que durante esse tempo, né, uma parte da política foi criada, né? O Ministério da Saúde não tinha uma política de álcool e drogas, não tinha uma política em nenhum aspecto, né? Não apenas não havia a rede, mas não havia a publicação, né? Me lembro perfeitamente da primeira publicação sobre a abordagem dos problemas com álcool, né, do Ministério da Saúde. E um monte de outras discussões que surgiram e que foram fundamentais nessa época.
Foi muito importante, por exemplo, que a construção da rede, a implementação da rede de assistência ao usuário de drogas no Brasil tenha incluído entre os seus princípios a abordagem de redução de danos. Né? E, para isso, algumas dessas pessoas que estão com a gente, né, Nery, Evaldo e muitas outras, foram fundamentais. Né? É uma coisa que, historicamente, tem uma importância. Né? Na época, haviam pessoas que questionavam isso, que sugeriam que não deveria ser dessa forma, né? Que os serviços deviam trabalhar com uma abordagem de exigência de abstinência, ponto final. Que o governo não devia financiar, né, serviços que trabalhassem com uma abordagem de redução de danos, e a opção do Ministério da Saúde, dos grupos de trabalho e tudo mais, foi que era fundamental que os serviços todos trabalhassem, e está incluído, né, foi incluído nessa época nos princípios da política essa estratégia de redução de danos, porque é uma estratégia inclusiva. Né? Se você cria uma rede, né, e você cria serviços que exigem abstinência, o que você vai estar fazendo, você vai estar selecionando quem você vai tratar. Você só vai tratar as pessoas que quiserem ou que conseguirem, né, imediatamente parar de usar drogas, enquanto que você trabalha com redução de danos, você inclui todo mundo. Enfim, foi um período longo e muitas coisas interessantes aconteceram em termos da política. Eu acho que essa rede, né, que foi criada é uma rede potente, poderosa. Existem milhares de pessoas. Eu tive a oportunidade de estar num congresso de CAPS e atualmente a gente tem, né, no Brasil, milhares de profissionais que lutam não só pela reforma psiquiátrica, mas por uma atenção às pessoas com problemas com drogas, com uma abordagem que não é proibicionista. E para isso foi muito importante que essas atividades todas, né, acontecessem, esses encontros e essas discussões todas acontecessem, não apenas nas capacitações, mas em outros fóruns aí de discussão. O Projade foi um dos centros de referência da Senad, né, como muitos outros, existiam acho que cerca de 40 centros de referência que tinham essa função de capacitação, de desenvolver cursos, né, que é uma outra coisa que eu também me orgulho de ter participado. Né. Num determinado momento, viu-se que seria interessante ser criado um acervo, né, de conhecimento teórico. Né. No início dos centros de referência, cada centro de referência criava um curso e desenvolvia o seu material didático. Isso tem um lado positivo, mas, por outro lado, é um reinventar a roda multiplicado por 39 centros de referência. Né? Até que a gente lá conversando com as lideranças da Senad, né, sugeriu, e isso foi adotado, assim, por que não criar um acervo? Né? Então foi criado um portal chamado Portal Aberta. Para falar francamente, não sei nem se o Portal Aberta continua aberto, porque com as mudanças políticas todas não duvido que isso tenha sido fechado, mas esse portal disponibilizava, né, gratuitamente para quem quer que queira, um material didático muito bem elaborado em termos de conteúdo e de forma de apresentação, né, que podia ser utilizado pelos cursos do centro de referência, mas podia ser utilizado por qualquer pessoa que quisesse acessar aquele material didático lá. Então, a gente pôde participar, né, nessas atividades de ensino que a gente, no Projade, atualmente, a gente continua, né, desenvolvendo atividades de ensino através dos cursos de especialização. No Projade, né, no Instituto de Psiquiatria, como eu já falei antes, a gente tem as atividades de assistência, essas atividades são inseridas na rede, né, então a gente atende os pacientes da rede, né, tem uma relação com algumas áreas programáticas do Rio de Janeiro e tem um crescimento, né, assim, crescimento da equipe, um crescimento do número de pessoas em atendimento. Durante a pandemia, por exemplo, a gente conseguiu manter em funcionamento a assistência do Projade,
uma parte grande, principalmente nos meses iniciais da pandemia, uma parte grande dessa assistência foi feita por via remota e até hoje está sendo feita por via remota. Então, a gente tem pacientes em psicoterapia individual e em grupo, por internet, pelos meios mais diversos, por telefone, por WhatsApp, por grupos de Zoom, uma série de maneiras. E a gente manteve também o atendimento presencial para os casos mais graves, os casos de urgência, principalmente os atendimentos médicos, né? Dentro dessas atividades de ensino, a gente tem também uma quantidade grande não apenas de especializandos, como eu falei antes, mas também de médicos residentes. Então, a gente atualmente, a cada momento, tem 15 médicos residentes, médicos que são psiquiatras, que eles não são residentes só do Projad, eles são residentes do Instituto de Psiquiatria, mas eles passam um período no Projad que possibilita uma formação teórico-prática, né? Eles atendem pessoas com problemas com drogas e têm a supervisão, né, e as discussões teóricas, né, que eu acho que também é um avanço se a gente comparar com o nada praticamente que a gente tinha há mais de 20 anos atrás. E só para finalizar, né, terminar essa historinha que eu estou contando, essa historinha do Projad, da minha trajetória, a gente tem atividades de pesquisa, né? Então, assim, depois de um certo tempo a gente começou a ampliar, né, as atividades de pesquisa. O Instituto de Psiquiatria tem uma tradição grande de pesquisa. Eu acho que é importante, né, como universidade, que a gente faça, né, não apenas a assistência e o ensino, mas que a gente produza conhecimento. E isso é uma das coisas que eu gosto mais de fazer, que eu me orgulho de fazer, que é as atividades de pesquisa. A gente tem, então, no momento, alunos de mestrado, alunos de doutorado, alunos de mestrado profissional, desenvolvendo muitos estudos, muita publicação, alguns alunos excepcionais, né? Assim, realmente são bons pesquisadores, alguns que já estão trabalhando em outras instituições, professores de outras instituições, e a gente também aprendeu que, para fazer pesquisa, a coisa mais importante é desenvolver parceria, como nas outras atividades também, mas na pesquisa isso também é muito interessante. Então, a gente tem parcerias com muitas instituições no Brasil, né? Então, Fiocruz, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolvimento de pesquisas, e instituições estrangeiras, né? Então, a gente tem pesquisas junto com a Universidade do Canadá, né? A Simon Fraser University, a Columbia University, e agora com a Queen Mary University of London, né? em Londres, onde a gente está desenvolvendo uma pesquisa, e aí eu estou finalizando a minha fala, que também é uma coisa que eu estou fazendo que eu acho muito interessante, que é um estudo nas comunidades da Maré, né? A Maré é um grupo de favelas, são 16 favelas, onde moram 140 mil pessoas, né? E tem milhões de coisas acontecendo na Maré, muito interessantes. Tem uma ONG chamada Redes da Maré fazendo um trabalho belíssimo. Existe há mais de 20 anos, e eles me chamaram para fazer um estudo lá, uma pesquisa, e é um levantamento de vários aspectos, um levantamento populacional que levanta vários aspectos, principalmente a questão da violência, né? A exposição à violência, né? Como as pessoas que vivem na Maré sofrem, né? Assim, múltiplas formas de violência, especialmente a violência policial, a violência... Não só a violência policial, tem os grupos de traficantes que quando lutam entre si, também sobra para a comunidade, né? Existe um medo, né, da bala perdida, da incursão policial. Essa semana mesmo, uma situação dramática lá de uma moça grávida que foi baleada, né, e perdeu o bebê, e ela está muito grave também. Então, é uma situação... É apenas uma situação de milhares de situações como essa que existem no Brasil, infelizmente, e que a gente está, nesse momento, a gente está documentando isso, né? A gente está dando voz às palavras, às pessoas que vivem lá para falarem sobre essa violência e sobre a repercussão disso na sua saúde mental.
né? Então, é um estudo que está em andamento que eu acho interessante. Eu acho que é isso. Acho que eu posso ficar por aqui e aí a gente pode ir conversando. Muito obrigado, Marcelo. Eu acho que quando tu traças aí a trajetória do Projade, desse grupo de trabalhadores que, como você disse, fará no próximo ano 25 anos, é uma história que de um grupo que começou com 6 e hoje tem 30. Então, isso dá a ideia da importância. E, principalmente, quando a gente pensa o quanto é difícil, historicamente, desenvolver trabalho no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, a gente olha para São Paulo, são vários grupos trabalhando, a gente olha no Rio Grande do Sul, são vários grupos trabalhando, a gente olha para a Bahia, tem vários grupos trabalhando, Pernambuco tem também vários grupos. No Rio de Janeiro, a gente termina tendo pouca interlocução e acho que a manutenção do projeto durante todo esse tempo dá a ideia dessa importância. E quando a gente pensou, Marcelo, em fazer essa conversa com vocês, é a partir da importância que tem a história oral. A história, ela é contada através da oralidade, ela traz a emoção de quem viveu a história. E, portanto, é uma história recheada da emoção de cada passagem, né? Quer dizer, você termina, e você frisa a questão da pesquisa, a gente tem centros que pesquisam, a gente escreve pouco, né? Ele vive dizendo isso, nós escrevemos pouco, nós trabalhamos muito e escrevemos pouco. E, de repente, a gente encontra outras pessoas que conseguem escrever mais. Eu acho que tu és uma pessoa que escreve mais. No teu currículo, tu tem vários livros onde tu participaste, alguns tu também organizaste. E fala um pouco desta parte em relação à história escrita e o flash daquele momento, que a história escrita no livro é um flash daquele momento. Às vezes a gente reescreve o artigo e vê que mudou muito, né? Quer dizer, acho que você tem razão, acho que a história do cuidado ela sofre uma guinada realmente de 180 graus quando entra a questão da redução de danos, né? A gente tem que, em algum momento, conversar com o Fábio Mesquita, a gente tem que, em algum momento, começar a conversar com o pessoal de Santos sobre a redução de danos e a sua origem. A gente falou da redução de danos mais específica para a gente, que começa na Bahia, um pilar na Bahia, porque também teve um outro pilar no Rio Grande do Sul. Então, como é que é essa questão da transmissão através da necessidade de escrever, que eu acho que tu consegues fazê-lo de uma forma competente? E, antes que tu responda, eu passaria para a Nery para o cumprimento e para agregar alguma outra pergunta. Nerinho, seja bem-vindo. Ô, Evaldo, eu acho melhor Marcelo responder. Não é responder, senão vira parecendo uma banca, né, Marcelo? Responda, não tem sentido. Mas que Marcelo comentasse um pouco a partir dessas suas considerações e depois, então, eu vou provocar um pouco o Marcelo com umas lembranças que nós temos comuns e outras que não são comuns, mas que eu tenho acompanhado no trabalho dele. Eu prefiro, acho que vai ser melhor. Muito bem, vamos lá, Marcelo, está contigo a bola. Eu acho, Evaldo, eu concordo com você. Eu acho que o registro oral é super importante, mas o registro escrito também, né? Quer dizer, eu acho que tem uma função, né, de formação e uma função de entrar nessa discussão que é muito importante. A gente não pode, né, se omitir, né, porque a gente sabe que a política, né, para drogas é uma política que tem muitos avanços e recuos, a gente está vivendo um recuo horroroso aí, então a gente tem que participar, e uma das formas de participar é através da manifestação do pensamento, das ideias, da argumentação, das evidências, etc. E isso pode ser, muitas vezes, feito através da escrita. Eu tive
algumas oportunidades de escrever em livro, e confesso que eu me sinto meio devedor, porque eu também acho que eu devia escrever mais. O último livro que eu participei como organizador tem muitos e muitos anos, já me cobraram isso posteriormente. Mesmo livros que eu participei escrevendo, artigos também, eu acho que a gente poderia escrever mais. E você sabe que tem uma pressão dentro da universidade que eu acho que atrapalha isso, que é a questão da pressão pela publicação do artigo científico, né, do artigo em revista, que tem uma importância, que é importante, acho que é legal também de publicar, mas o livro também tem uma importância, né? Teve um livro que a gente organizou pelo Projad, que foi, mais uma vez, uma demanda do professor João Ferreira. Vou falar um pouquinho do professor João Ferreira, que é uma pessoa muito importante para o Projad e muito importante na minha história profissional. O professor João Ferreira era do Maranhão, né? E se a gente pode falar do estereótipo do coronelzão nordestino que manda, mas ao mesmo tempo cuida de todo mundo, o professor João Ferreira era isso, né? Eu devo muito da minha vida profissional a ele. Dizendo faça isso, faça aquilo. E uma das coisas que ele me fez fazer algumas vezes, eu só, não, um monte de colegas lá do IPUB, era assim, a gente produzia um livro, quando chegava a algum congresso, ele dizia, pegue essa caixa de livros e vai no congresso para você vender esse livro. Eu tinha que vender, não tinha conversa. Não tinha como dizer não. A gente levava caixas de 20, 40 livros. E isso tem uma função formadora também, porque, na verdade, a gente ia muitas vezes para a cidade, e não só nos congressos, ia dar aula, me lembro de levar livro para Teresina, e aí, às vezes, você recebia profissionais nos cursos que não tinham acesso, né, e que ficavam ávidos para aquele material, né, compravam aqueles livros todos rapidamente, porque não tinha internet, não tinha nada disso, então tem uma importância de formação, sim. O professor João Ferreira tem uma outra historinha que eu faço questão de contar. O Projad, esse eu publiquei no livro. Quando João Ferreira faleceu, o IPUB publicou um livro, fez 2 dias de jornada sobre ele, né, e aí as várias pessoas que trabalharam com ele, né, como eu, que tiveram importância na vida profissional, fizeram uma apresentação oral, mas também escreveram um capítulozinho nesse livro sobre ele, e aí eu conto essa história. O nome do Projad, inicialmente, era Projad porque era um projeto, era projeto de assistência, não sei o quê. O projeto era uma coisa menor, quando era aquele grupinho pequeno. E aí, um dia, depois de alguns anos, o João Ferreira me chama, eu e a Salete Ferreira, falou assim, olha, o projeto já cresceu, não sei o que e tal, vamos transformar o projeto num programa. Agora vai ser um programa do Instituto. Aí a gente falou, legal, professor, que bom, mas muitas pessoas já estão conhecendo o Projad como Projad, né? Como é que a gente vai chamar o programa de Projad? Como é que vai ficar a sigla? J de quê? Ele falou, J de João. Eu falei, tá, então tá bom. É a cara do professor João Ferreira, né? J de João. Não interessa que não tem no nome do programa. É ele que criou, ele que mandou, é J de João. Então, assim, foi muito importante, né, o João, né, nesse momento, né, que havia assim, tanta resistência. Vocês imaginam numa instituição psiquiátrica tradicional a gente precisar atender pessoas com drogas, aquele preconceito todo e querendo expulsar os nossos pacientes e tudo mais, o João batendo o pé lá e dizendo, não, o Jorge vai atender e vamos lá, vamos em frente. Pois é, a gente vai ouvir Nery. João foi uma pessoa muito interessante também, o nosso contato, porque meu contato com o João é muito anterior à questão das drogas, porque meu contato com o João era na ABP. Nós éramos da diretoria da ABP e João sempre estava lá com o seu livro debaixo do braço. Então, essa figura nordestina, mas absolutamente acariocada, como era João, era uma figura ímpar, no sentido do humor. O humor refinado que ele tinha, o jeito como ele tratava. As minhas lembranças do João também são assim como as suas. São lembranças carinhosas de uma pessoa presente numa história
da democracia psiquiátrica. Eu fiz um vídeo sobre os 40 anos da Sociedade Pernambucana. E eu falava da história da ABP. Né? A história da ABP é uma história de tradição democrática. Por mais que tenham mudado os últimos anos, que a ABP esteja entregue à indústria farmacêutica e esteja absolutamente controlada pela indústria farmacêutica, o passado da Associação Brasileira de Psiquiatria é um passado democrático, né? A começar lá em 78, em Camboriú, quando foi a primeira associação de classe que lutou, defendeu e assinou uma moção pela anistia ampla, geral e restrita e pelas diretas já. E João estava lá. João participou de todo esse movimento com a sua colocações sempre muito voltadas à defesa da democracia. João era um democrata e que tinha esse exercício atrás de um viés, atrás de uma capa autoritária, mas ele no fundo, era um grande democrata e que a gente tinha um respeito muito grande por João. Doutor Antônio Neri, está contigo. Obrigado, Evaldo. Ô, Marcelo, eu vou começar pelo final, porque essas conversas que Evaldo inventou e que me colocou como esse assistente qualificado, eu me sinto assim, assistente qualificado nessas conversas que ele inaugurou, eu tenho me lembrado de coisas muito interessantes. Estava ouvindo você falar e pensando o seguinte: eu fui a Marmottan a primeira vez em 1983. 83. Então eu fiz as contas aqui. Você foi em 1994, 11 anos depois. Quer dizer, isso não é simples. Isso tem importância também. Mas por onde eu vou começar? Eu não me lembro quando foi que eu me encontrei com João Ferreira. Talvez, Evaldo, tenha sido mais ou menos na época em que nós nos encontramos, num dos congressos de psiquiatria. E interessante é que eu não sei por que diabo, Marcelo, ele não me chamava de Nery, ele só me chamava de Nerinho. E eu dizia a ele, mas você acha que eu sou menor do que você? Porque ele também não era tão grande assim, né? E ele carinhosamente só me chamava de Nerinho. E, claro, ele era muito amigo de Ana Pita, que tinha sido minha interna na psiquiatria aqui no Hospital Ana Nery. Então, você vê como as coisas são tecidas, as vidas se tecem e as vidas, eu acho, tecem histórias, né? Então, eu não me lembro, estava pensando também aqui, quando foi que eu me encontrei com você a primeira vez. Não sei se foi em Marmottan, porque eu andei por lá quase todo ano, mas eu fui mais até 93, você foi em 94. Mas eu sei que em algum momento nós nos encontramos, você e eu. Tenho a impressão, talvez, que nós tenhamos nos encontrado quando você, se eu estiver enganado, você me diz, participou do Projeto Brasil e Tarcísio Matos de Andrade, que trabalhou 10 anos no CETAD, depois nós tivemos dificuldades e nos separamos, e eu até acho que a minha separação com Tarcísio provocou um pouco afastamento com o Rio de Janeiro, por razões pessoais, mas eu acompanhei de longe muita coisa. E eu acho que foi aí, se eu estiver enganado, no Projeto Brasil, quando você se interessa pela redução de danos e fazendo pesquisa. Mas o que eu acho muito interessante, Marcelo, é que o Rio de Janeiro, particularmente o seu serviço, ele faz uma trajetória distinta dos outros. Há algumas semanas atrás, eu disse a Dartiu que o Rio de Janeiro e São Paulo fazem um trabalho distinto, por exemplo, do trabalho do CMT, era distinto do trabalho do Cordato lá em Brasília, e eu diria distinto também do trabalho aqui da Bahia, porque nós
começamos a construir trajetórias que tinham pelo menos esses 3 serviços, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, tinha essa característica de estar inserida na academia. A Bahia na Faculdade Medicina, você no Instituto de Psiquiatria e o PROAD também na Universidade Federal de São Paulo, inserida na psiquiatria. E que isso, portanto, deu, por um lado, uma grande sustentação ao serviço e possibilitou que cada um fizesse o seu percurso. E, nesse sentido, eu acho, Marcelo, eu lhe rendo minhas homenagens, você fez, a meu ver, a trajetória mais consistente a partir de um determinado momento, a partir da história que nós construímos alguns anos antes, né? Que você disse que inaugura o Projad em 1996, vai fazer 25 anos. Você imagina que nós, o CETAD em 85, o NEPAD em 87, o Cordato em 87 também, enfim, tem uma história anterior. Quando a gente conhece Oliver Stein e, efetivamente, durante o período que eu chamei heróico, a gente subverte completamente a ordem recentrando o humano no lugar onde deveria estar e deslocando a droga e associando o usuário ao uso de drogas num contexto sociocultural. Então, quando o Projad vai nascer, tem essa história anterior que possibilita uma continuidade que eu acho absolutamente importante, necessária e elogiável. E, a meu ver, hoje é o serviço que tem maior força, maior extensão, você acabou de nos dizer, na assistência, na formação e na pesquisa. Eu acho que você hoje tem a responsabilidade de sustentar o mais consistente, a meu ver, de todos os serviços. Ora, outra coisa que eu acho também interessante, Marcelo, é o fato de que os serviços precisam, talvez, hoje, se reaproximarem com a perspectiva de a gente reproduzir o encontro que foi feito em 1995, não sei se você vê a Bahia, quando a gente completou 10 anos de trabalho. Todos os centros vieram e nós fizemos um pequeno documento, inclusive, contando a história clínica de prevenção, como a gente chamava, e de pesquisa de cada um. Poucos serviços fizeram pesquisa. O seu, junto com o DARTU, são os 2 que mais produziram pesquisa. Então, eu acho que isso é preciso ser retomado, e eu acho que essa proposta de Evaldo nos coloca nessa dimensão. Agora, uma coisa que eu queria lhe lembrar é o seguinte: os primeiros centros brasileiros de referência foram 5 ou 7. Depois, com a SINAD, eu diria, nesse novo momento, é que a SINAD cria os Centros Regionais de Referência, os CRRs, que, na verdade, nem eram centros regionais de referência, porque tinha um centro que cuidava da farmacologia, outro tratava de formação de recursos humanos. Havia uma multiplicidade de atividades sob essa designação de centros regionais de referência. Agora, aqueles antigos do CONFEM, que foi o NEPAD, o PROAD, o CETAD, o Eulâmpio Cordeiro, o Cordato e o de Porto Alegre, o Mãe de Deus. Foram 6. Esses foram os 6 primeiros centros, chamados Centros Regionais de Referência, que depois eu, inclusive, discuti muito, que eu não achava que aqueles 40 centros devessem ser chamados de Centros Regionais de Referência. Eu acho que o Projad deveria, e certamente é reconhecido como um centro de referência, mas infelizmente isso desapareceu. E, para sua informação, o portal aberto está fechado.
Todos os trabalhos, Marcelo, que nós fizemos e que estavam disponíveis foram retirados de circulação. Então, eu pedi uma cópia de um trabalho que eu fiz com os colegas lá de Santa Catarina e eles responderam que eles não dispunham e que não devolviam o trabalho e que não estava mais disponível, o que vem casar com isso que você sinalizou algumas vezes, dessa situação caótica que nós estamos vivendo. Mas, felizmente, aí, Evaldo, eu diria, felizmente, nós temos a meu ver, o PROJAD, que sustenta com o PROAD um trabalho importante. O CNT continua trabalhando. Infelizmente, com a morte de Richard, o Cordato desapareceu. O CETAD, Marcelo deve ter sabido disso, fez um grande encolhimento. O CETAD hoje é um ambulatório de atendimento, eu diria, numa orientação médico-psiquiátrica, e toda a sua inserção política e de ensino foi muito reduzida nos últimos 5 anos. Mas, para concluir essa minha fala longa, que é muito mais uma reflexão olhando para você, Marcelo, do que uma pergunta que eu tenho para fazer, é me associar à sua história. Eu me sinto plenamente associado a essas histórias e à história sua em particular, sobretudo que no Instituto de Psiquiatria trabalhou uma pessoa que me foi muito cara, foi Neuza Santos Souza. Ela foi aluna de João Ferreira, uma psicanalista extraordinária que terminou num momento trágico de sua vida. Então, eu queria lhe parabenizar, sobretudo, por essa sustentação extraordinária, pela sua inteligência de ter conduzido, porque eu acho que é você quem conduz. Se João Ferreira lhe conduzia, eu não tenho dúvida, Marcelo, de que você conduz muita gente, entendeu? Sendo que João era pequeno e você é um homem muito grande. Então, eu queria lhe parabenizar e dizer que eu me sinto plenamente reconhecido no trabalho que você tem feito e na história que certamente você levará ainda por muitos anos à frente. Então, por enquanto, Evaldo, fica essa minha declaração amorosa e emocionada, porque eu me emociono cada vez que eu vejo uma pessoa como Marcelo ou Dartiu, ou eu vejo lá Escobar falando de Pernambuco, o Simil com aqueles seus suspensórios engraçadíssimos, né? Porque ele não usa cinto, ele usa suspensórios, aquela coisa antiga pendurada ali, segurando as calças. Eu acho maravilhoso, eu tenho um amor enorme por Simil. Eu fico muito emocionado, porque a história, eu diria que ela não se reescreve, mas ela é revisitada. Nós fazemos uma atualização nesse presente, que é o que nós dispomos, de uma história que é passada e que se atualiza no presente. Porque, de fato, o que nós temos é sempre o presente. Nós não temos o passado, nem temos o futuro. Nós só temos o presente. Mesmo quando a gente antecipa o futuro, é no presente, e quando nós resgatamos ou ressignificamos o passado, é no presente. Então, eu vivo aqui agora essa experiência extraordinária de ressignificar o meu passado num presente que eu tenho certeza Marcelo vai sustentar ainda por muito tempo e com resultados absolutamente extraordinários. Eu acho que a gente tem alguma coisa de Marcelo publicado em um dos nossos livros. Você sabe que a gente tem uma coleção que está no 14º livro, Marcelo, que é essa coleção Droga e Sociedade, ou Droga e Cultura, uma coisa dessa, e que Luiz Alberto Tavares, nosso colega, sustentou e sustenta ainda, apesar de já ter se aposentado. Então é isso. Parabéns, Marcelo. Eu fico felicíssimo. Nery, muito obrigado pelas suas palavras, né? Realmente estou super honrado, né? Assim, é uma honra para mim fazer parte desse grupo e mais ainda ouvir essas palavras, né, que eu divido lá com os meus colegas do PROJAD. Uma coisa que eu fiquei pensando, sabe, Nery, quando você estava falando, eu imagino que nessas conversas já deve ter sido mencionado muito, falado muito, mas é evidente que uma pessoa muito importante, que eu acho que merece muitas conversas só sobre ele, é o Oliver Stein, né? Quer dizer, é uma pessoa que foi determinante
para toda essa história, para a história de todos nós e para a história de todos esses centros e para a política, né, de drogas, a boa política para drogas, que o aspecto bom da política que foi criado durante esse tempo. Então, assim, muito importante, né, nessa história, na minha história e, né, nessa história toda, o professor Liebenstein. E um outro aspecto que eu não cheguei a mencionar aqui, mas que eu acho que é importante também da gente mencionar, que tem uma importância, que eu acho que a gente tem que voltar, eu pessoalmente me cobro isso, é a Abrand, né? Eu acho que a Abrand, para mim, sempre foi uma oportunidade de encontro, né? Você me falou, onde é que a gente se conheceu? Sabe onde é que eu acho que a gente se conheceu? Eu acho que a gente se conheceu no congresso da BEAD, numa outra época da BEAD, né? Sim, sim. E a BEAD era uma instituição que juntava essas pessoas todas, e juntava, né, pensamentos e abordagens de uma maneira diferente, né? E depois, né, foi fundamental criar a Abrand até para oferecer uma outra forma de interlocução para as instituições que conduziam a política, né, o Ministério da Saúde e a Senad, né? Então, uma instituição que junta as pessoas que estudam, que produzem sobre essa questão de drogas. E eu me cobro isso porque eu tive muito presente nos primórdios aí da Abrand, no começo da Abrand, mas eu não tenho estado, né, mais próximo, né, me afastei, acho que é importante a gente estar lá. No Rio de Janeiro é uma situação difícil. De fato, essa situação do Projad, né, ter ficado quase como uma única instituição, né, o NEPAD com muitas dificuldades, mas o Projad e poucos serviços, né, conduzindo, né, enfim, batalhando, lutando, né, por uma política para pessoas com drogas, uma política interessante. Eu acho que acabou sendo ruim em vários aspectos e, num certo sentido, eu me afastei da Abrand por causa disso, porque eu não estava dando conta mesmo, né, de muita coisa. Mas eu tenho vontade de voltar a encontrar, né, as pessoas, né, como vocês, como o Dartil, como os colegas todos de São Paulo, que eu tenho maior admiração, né, Solange, a Ana Noto, né, tantas pessoas importantes e queridas, né? Então, assim, vamos ver. Tomara que acabe logo essa pandemia para a gente poder se encontrar de novo. Pois é. Você sabe que, do mesmo jeito que eu estava dizendo que tudo começou com a ABP, e o passado da ABP é um passado democrático, eu acho que a gente reconhece que tudo também começou com a ABAD. Nós conversamos também na ABAD, né? Foi no congresso daqui de Recife que Domiciano chega e nos pede uma salinha para fazer uma oficina sobre redução de danos, né? E que a gente consegue uma sala e que Domiciano enche aquela sala durante o congresso como se fosse um congresso paralelo da ABAD. Se do mesmo jeito que a ABP seguiu um caminho se afastando da psiquiatria social, né, eu acho que a ABAD seguiu um outro caminho, se afastando, né, do aspecto social e do aspecto da inserção mesmo, da redução de danos. Mas na história a gente sempre terá que dizer que tudo começou na ABP e tudo começou na ABAD. Foi lá que nós começamos. E acho que você tem razão. Claro, as pessoas que vêm nos acompanhando a cada encontro ouve, né, principalmente as pessoas mais novas, ouvem a importância de Olivenstein para a criação de um pensamento a respeito do uso de álcool e outras drogas. O Olivenstein foi fundamental. Quando a gente começa a ouvir desde o CMT, fora o primeiro que a gente ouviu, que foi Sérgio, né, que não teve a influência de Olivenstein, Sérgio teve a influência dos Estados Unidos. Sérgio foi fazer a formação dele nos Estados Unidos.
Mas a partir do segundo, que já foi o CIMIL no CMT, o CMT partiu das ideias de Oliver Stein. Depois a gente ouve Nery, que repete a história, que Nery é pré-CETAD, não é? Então, o Oliver Stein entra na vida de Nery antes do CETAD, o CETAD vem depois. Aí você ouve Dartil, é Oliver Stein a referência. Você ouve Nepad, é Oliver Stein a referência. Você vem aqui para Recife e vai falar no Eulamp, o Oliver Stein foi a referência. E eu acho que isso foi uma sorte tremenda que nós tivemos, nós que trabalhamos nessa área, que tivemos esta ideia desse tripé básico que o Nery sempre fala, que é o sujeito, que é a substância e é o contexto sociocultural, e que a gente não ficou limitado à questão da interpretação biológica do adoecer psíquico. E nós sabemos que é muito mais fácil e é muito mais lucrativo se você pega este atalho de se associar a laboratórios ou de se associar a multinacionais para poder trabalhar na sua área. Então, eu acho que você tem razão quando você frisa a importância do Oliver Stein. Eu acho que isso está bem claro nas nossas rodas. Acho que Nery traz essa história. Onde é que nós nos encontramos? Eu tenho dito, eu e Nery, que eu acho que nós inventamos essa história de fazer essa roça de conversa para encontrar com amigos. Porque nós continuamos encontrando com amigos, onde nós temos história em comum, onde nós temos fatos que aconteceram nas nossas vidas profissionais e que estão intercruzadas por esses amigos que também estavam trabalhando paralelamente. Eu acho que hoje as novas gerações estão mais conectadas e, ao mesmo tempo, estão mais afastadas, porque é interessante como a rede tem essa dupla função de aproximar e, ao mesmo tempo, não propicia muito contato físico, que é aquilo que você dizia, está com saudade. Muitas coisas vieram depois, né? Oliver Stein nem é muito citado. Eu tenho conversado com os jovens, não ouço eles citarem Oliver Stein. Eu ouço eles citarem Nery. Aí, quando eles citam Nery, eles vão ter que necessariamente citar Oliver Stein, porque quando Nery tem a oportunidade de falar, ele fala de toda a influência que Oliver Stein tem. Mas essa ideia, por exemplo, hoje a redução de danos, apesar de ser hegemônica dentro da nossa área, não é hegemônica dentro da psiquiatria, nem e a gente vive um movimento de desmonte da rede, mas houve um fortalecimento muito grande quando houve o projeto Redes, que você estava citando, e que o Brasil inteiro recebeu pessoas, o pessoal de Pernambuco cruzou também esse Brasil para lá e para cá, mas houve um fortalecimento, né? Quer dizer, a RAPS foi criada exatamente para se aproximar da população com uma abordagem. Porque eu sempre digo, qual é a diferença básica da redução de danos para a abordagem, por exemplo, americana? E que eu tenho sempre que dizer que eu já disse muitas vezes no meu consultório, décadas atrás, é assim, se você quer se tratar, o problema é nosso, mas que você não quer se tratar, o problema é seu. Eu já disse isso. Vá lá, quando você quiser realmente ficar em abstinência e quiser se tratar, se tratar naquela época era ficar em abstinência, você me procura. Essa ideia é uma ideia de exclusão. O que a redução de danos agrega é assim, eu lhe aceito, eu lhe incluo da forma que você vier, querendo continuar usando droga, não querendo usar. Esta é a grande diferença da redução de danos, é que é uma abordagem inclusiva. E você, eu nem estou falando da questão só do Estado, porque eu digo assim, o cidadão é responsabilidade do Estado, quer ele queira parar, quer ele não queira, o Estado tem responsabilidade sobre o cidadão. Mas eu estou falando do técnico, em acolher aquela pessoa, quer ela queira parar, quer ela não queira parar, porque ele continua sendo objeto do nosso cuidado. Nós nos inclinamos sobre ele. A clínica é isso. A clínica é se inclinar sobre. Nós nos inclinamos sobre ele para cuidar, independente de como ele se ofereça. Então, nesse sentido, eu acho que a gente frisa que em que ponto nós nos encontramos. Nós nos encontramos, não é,
no compartilhamento de ideias. Nós nos encontramos quando a gente pensa semelhante sobre o cuidador e o cuidado. Nós nos encontramos quando a gente treina pessoas, quando a gente treina cuidar, quando a gente, ao longo da nossa vida, passamos um tempo cuidando do cuidador. Nós somos cuidadores dos cuidadores. E acho que isso nos une, acho que isso nos aproxima. Não é? Quantas pessoas tu já formaste, quantas pessoas eu já formei, quantas pessoas Nery formou. Então, esta posição de cuidador dos cuidadores nos aproxima muito. E acho que isso, de fato, é sempre um prazer a gente estar conversando aqui com esses amigos que atravessam a nossa vida e que continuam ainda, mesmo que a gente se encontre pouco. Então, acho que é isso. Você não acha isso, não, Nery, de que, de repente, as novas gerações só falam de Olivenstein através de Nery? Não, eu não acho que seja só através de Nery, não. Eu acho que fala através de outras pessoas. Eu, talvez, por ser atualmente o mais velho, com a morte de Carline, eu não gostei da morte de Carline, sobretudo porque o próximo sou eu na fila. Então, tem uma fila de velhos para morrer. Eu dizia a Carline o tempo todo: professor, não vá, porque eu sou o próximo, o mais velho da fila. Então, eu fiquei muito chateado com essa história, duplamente chateado. Mas muitos de nós têm se referido ao Olivenstein. Agora, a questão, Evaldo, é que nós, tradicionalmente no Brasil, nós temos um problema com memória. Nós somos negadores de memória. O Brasil é um país... O nosso companheiro lá de Lyon dizia, François Labrantine, que o Brasil era um país antropofágico. Ele engolia tudo numa rapidez muito grande e excretava também de um modo muito grande. E eu reclamo muito disso. Eu acho que nós não sustentamos nossas histórias, como se as coisas tivessem acontecido por acaso. O trabalho, eu vou aproveitar, inclusive, aqui, Marcelo, que você sabe a importância que Tarcísio teve no CETAD, né? Na implantação do programa de redução de danos do CETAD. Quer dizer, durante 10 anos, ele sustentou um programa originado lá em Santos e da relação dele com Fábio Mesquita e depois da própria relação dele com você, dos trabalhos que fizeram juntos. As pessoas não falam dessa história, as pessoas não falam da história de Santos e não falam da história da Bahia, quando, efetivamente, Tarcísio Matos de Andrade, professor da Universidade Federal da Bahia, sustenta um programa com todas as dificuldades, claro que estava dentro do CETAD, tinha meu suporte enquanto conselheiro do CONFEM, conselheiro aqui da Bahia, coordenador do CETAD, juntos nós sustentamos durante um período muito duro a retomada no Brasil do troca de seringas, da pesquisa no Pelourinho e depois da divulgação pelo Brasil, como ele fez, e provavelmente foi aí que você conheceu o Tarcísio, da importância de trabalhar em prisões, de incluir o usuário de drogas como redutor de danos, né? De fazer parcerias quase no limite ético em territórios dificílimos. Quer dizer, essas histórias a gente precisa sempre, Evaldo, está trazendo, e Olivenstein, de 83 até 93, veio à Bahia regularmente, e ao Rio de Janeiro, que era o lugar que ele mais amava no Brasil, era o Rio de Janeiro, São Paulo e a Bahia. Ele ia a Brasília, ele sempre dizia, por um dever de ofício. Pernambuco, ele tinha uma lembrança lá de nosso amigo da psiquiatria que o aborreceu muito, então ele sempre reclamava daquele encontro, de modo que ele circulou por esse Brasil. Ele foi a Santa Catarina uma vez, depois foi a Curitiba, disse: não volto mais. Quer dizer, Porto Alegre, Sérgio não lidava muito bem com essa nossa, digamos, essa nossa relação com o Olivenstein, mas tudo isso constrói uma história. Então, Sérgio, Marcelo, eu até tenho pensado muito e já propus a Evaldo que nós pudéssemos fazer
um congresso virtual, talvez no início do ano que vem, com serviços com os quais nós conversamos e que a gente possa documentar isso, tá? Você trazer, o NEPAD trazer, o PROAD trazer alguma coisa, o Elan Cordeiro, e nós podermos novamente colocar a história que já dura o quê? 35 anos. Em 1985, o CETAD fez 35 anos agora. São 35 anos de trabalho que nós sustentamos. E eu queria dizer a você e aos nossos companheiros aí que resistem às nossas incursões nas quintas-feiras, é de que nós não perdemos a memória. Nossa memória está viva. Isso é que eu acho interessante. É possível que o governo brasileiro recuse a redução de danos, mas a redução de danos está em nós. E nós estamos na redução de danos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Portanto, nossa memória não será apagada por decreto. A nossa memória permanece. Eu acho que a gente tem feito essas trocas interessantes. Por último, Evaldo, antes que você me corte meu microfone, eu vou dizer a você o seguinte, que se por um lado nós fizemos um encontro na redução de danos com essas pessoas fizeram também um encontro conosco. Vou dizer de outro modo, se nós incorporamos essas pessoas ao nosso trabalho, como você disse, nós também fomos incorporados por essas pessoas. E aí eu acho que nós estamos naquilo que Spinoza chamava dos bons encontros que se fazem entre duas pessoas, porque não há um encontro com uma pessoa só, mas um encontro com a outra pessoa. E eu acho que nós temos feito isso permanentemente. Eu acho que a prova tem sido essas conversas que você tem sustentado e, por exemplo, um encontro como esse que a gente faz com o Marcelo hoje, que nós conhecemos um jovem rapaz e que hoje nós estamos vendo como um senhor professor plenamente respeitado e respeitável pelo trabalho que faz. Eu acho que esses são os bons encontros que nós temos feito. Nery, só para acrescentar, né, eu acho que é muito importante não esquecer que depois lá do que houve, né, com o Mesquita, foi através do teu trabalho que voltou-se a fazer atividade de redução de danos no Brasil, né? Quando houve toda aquela atividade de repressão e tudo mais, foi na Bahia, através do CETAD, que surgiu a primeira atividade de redução de danos, como também foi, né, a iniciativa sua e do CETAD, primeiro consultório de rua, né? Eu tive presente em Recife quando o Evaldo inaugurou a primeira unidade de UAA, né? de acolhimento de pessoas com drogas, né? Em Recife, né? Então, assim, eu concordo com você, acho que essa história tem que ser contada. Só para lembrar, se chama... Antônio Nery. Algoá se chamava Casa do Meio do Caminho na Prefeitura do Recife, e a primeira Casa do Meio do Caminho inaugurada se chama Casa do Meio do Caminho Antônio Nery Filho, né? Então, ele estava lá, a gente inaugurando. Eu estava lá também, eu estava nessa inauguração. Pois é. O que contraria completamente a lei, porque eu não morri ainda, é o diabo isso é agorento, é um negócio sério, viu, Evaldo? Você vai me pagar isso um dia. Como é de 2004, Nery, como é de 2004, já tem 16 anos, então o agouro já passou, resvalou. Então, eu sou muito... Contra a lei, eu sou Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho dizia isso, quem tiver que fazer por mim, que faça agora, né? Enquanto eu estou vivo. Eu sou mais o sambista. Mas eu acho que a gente precisa, né, quando eu estava dizendo sobre a questão do Olivenstein, sempre que a gente fala com essa nova geração, eu acho que a gente às vezes fala como se todos soubessem. Isso é um erro do velho. O velho esquece, né? Quer dizer, é como se todos tivessem aquela memória que nós temos. Não. Eu me lembro que eu fui para um encontro e a menina foi me falar o que era a rede. O que era a rede. E como eu sou pré-rede, eu sou pré-RAPS, eu sou pré-CAPS, eu sou pré, e aí eu tive que ler para ela o verso de Belchior, né? E Belchior dizia assim, se você vier me perguntar por onde eu andei
no tempo em que você sonhava, de olhos abertos eu lhe direi, amigo, eu me desesperava. Então, na verdade, enquanto estavam sonhando, a gente estava se desesperando, enfrentando esses moinhos de vento que se apresentavam na nossa época. Então, eu acho que é muito legal, afetivamente, esses encontros, como é muito legal a gente rebuscar e remexer nessa história. Eu acho que quando você fala da consistência do equipamento, do Projade, do projeto que virou programa, né? Eu acho que você fala de uma consistência que, como você disse, poucos serviços conseguem manter. Né? Serviços ligados à Secretaria de Estado, de Saúde do Estado, serviços ligados à universidade, as idas e vindas. Né? Quando nós criamos o Instituto Raide lá atrás, há 27 anos, nós criamos em 93, eu e o Dr. Escobar, a gente tinha essa ideia. Eu tinha acabado de passar 4 anos trabalhando para criar um centro de tratamento, como a gente chama, centro de tratamento, reabilitação e prevenção, tratamento e reabilitação do alcoolismo. Era o primeiro do Nordeste dedicado ao alcoolismo. A gente foi para um galpão onde a gente juntava tudo que não prestava dentro do hospital psiquiátrico para ficar ali, e uma equipe começa a estudar, começa a pesquisar e começa a trabalhar com os alcoolistas. E a gente inaugura em 19 de dezembro de 1990, exatamente há 30 anos. E a gente tinha acabado de perder a eleição. E o que aconteceu? O novo governador, o novo secretário de saúde, fez um movimento para fechar o CPTRA. Os técnicos, os pacientes, os familiares ficaram na frente do CPTRA e não permitiram que fosse fechado. E para fugir desse vai e vem político, que vocês da universidade tinham bem menos esses vai e vem político, mas que no Estado, o público da saúde tem muito mais. Eu e o doutor Escobar dissendo, vamos sair disso e vamos criar alguma coisa que a gente pesquise, que a gente estude, que a gente trabalhe e que não fique ao sabor desses ventos. Então, nesse sentido, eu acho que a história do Projade é exatamente esse que conseguiu não ser levado por esses ventos, não só ventos reacionários, mas ventos da mudança política mesmo, que interferem tanto no serviço. O serviço... Desculpe, Evaldo. Diga. Não, porque o serviço criado em 2004, que levou o seu nome e que gerou lá no nível central, no Ministério da Saúde, a unidade de acolhimento, veja, vinha sendo sucateado. O SUS vinha sendo sucateado até que o SUS renasce na pandemia como no lugar onde ele devia estar. E agora, de novo, ontem, sai alguma coisa que o SUS vai ser privatizado. E eu fico sabendo mais coisas, eu fico sabendo que o SUS já está sendo privatizado há muito tempo. Tem muitas unidades básicas de saúde já que estão entregues ao terceiro setor, a OS, seja lá o que for, mas que já não são mais da gestão pública. Então, veja, essas idas e vindas, a gente tem que se encontrar muito, os velhos, para conversar e para dizer que nós estamos presentes na luta, nós estamos presentes não só na história, não só na memória, mas na luta do dia a dia, é a responsabilidade nossa. Eu queria falar para a Sandra, que nos cumprimentou do Acre, e ela entrou dizendo assim, o Acre está presente. Eu acho que do Acre até Paris, que a gente está com a Ivonita em Paris, e a Sandra lá no Acre, eu acho que a gente está falando um pouco da história do cuidado. Eu queria só, Evaldo, lembrar, Marcelo deve ter visto, o livro da Diva Reale, que é um livro que resgata a história de Oliver Stein pelo Brasil, seja da clínica, da prevenção, e eu escrevi um capítulo em que eu trato exatamente da importância de Oliver Stein para a construção desta clínica, que naquela época era uma nova clínica no Brasil. Eu acho que é um livro que eu não sei qual é a circulação que ela deu, mas é um livro feito, centrado nos trabalhos de Oliver Stein no Brasil. Não sei nem se Marcelo escreveu alguma coisa para esse livro da Diva Reale.
Não. Não, eu tomei conhecimento, mas eu não tive acesso ainda ao livro. Mas eu também fiquei curioso, e agora mais ainda. Você não tem esse livro? Não, Ah, então você também não tem esse livro, Evaldo? Não. Então eu tenho 2 livros, eu recebi 3 por ser autor, eu vou mandar, Marcelo, de algum modo eu vou lhe pedir depois para você passar o endereço para eu mandar um livro para você, e eu vou ver também esse livro para você, Evaldo, porque é um livro precioso, porque ela reuniu memórias, inclusive de Paris, Zorca, Dominique Ross Zorca, que trabalhou com ele, Carlos Parada, de São Paulo, tem, se eu não estou enganado, o próprio Dartiu, eu escrevi alguma coisa. Então, é um livro que resgata o trabalho de Oliver Stalin no Brasil. E eu vou ligar para a Diva Real e vou providenciar chegar a vocês esses Faça livros. isso. Mas, meu maravilha. amigo, você tem a palavra para se despedir, para falar um pouco dessa experiência dividida conosco. Deixa eu contar uma historinha, porque vocês gostam de contar Claro. história, eu também gosto de contar história. Vou contar uma historinha rápida. É, hoje eu participei de uma outra conversa sobre redução de danos e outras pessoas com a Andrea Domani. E aí, vocês conhecem a Andrea, né? De São Paulo, que trabalha com redução de danos há muito tempo. E aí uma das pessoas da plateia fez uma pergunta que é assim: como que se trabalha com redução de danos no momento que tem um governo tão autoritário como hoje? Aí a André falou assim: olha, quando a gente começou, o governo também era autoritário, né? Eu acho que foi uma boa resposta, é isso mesmo, tem que continuar trabalhando mesmo com o governo autoritário. E aí eu me lembrei, eu contei essa historinha lá, de uma historinha que eu vivi. Eu e Paulo Teles, a gente implementando o serviço de redução de danos para usuário de droga injetável no NEPAD, e a gente foi conversar com todo mundo, inclusive com a polícia. Aí a gente foi na Superintendência da Polícia Federal, que é aquele prédio antigo que de vez em quando aparece no Jornal Nacional. Um corredor comprido, escuro, lá no fundo do corredor, o superintendente da Polícia Federal, figura mais importante da Polícia Federal do Brasil. Foi eu lá e o Paulo Teles para conversar com ele, dizer que a gente ia fazer um trabalho com redução de danos para o usuário de droga injetável. O sujeito me recebeu com um revólver em cima da mesa. Que eu acho até que não era por causa da gente, eu acho que ele recebia todo mundo com a arma em cima da mesa. E a gente foi para lá e disse: olha, a gente vai fazer um trabalho de redução de danos para o usuário de droga injetável, assim, 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 assim. Ele falou: ok, podem fazer, assim, para mim não tem a menor importância, e vamos em frente. Então é isso, tem que fazer, continuar o trabalho, não interessa que o governo é autoritário, a gente vai fazer e vamos trabalhar com redução de danos mesmo. E eu acho que é importante a gente contar essas histórias, né? Porque, enfim, tudo isso foi construído ao longo desse tempo e muita coisa pode continuar sendo construída. E é isso aí, vamos em frente. Bom, só para finalizar, eu queria agradecer vocês a oportunidade, um prazer enorme estar com vocês, né? Também fiquei super curioso de saber quem são as pessoas que eu não conheço, Suzane, Naide, estou vendo ali, né? Mas, enfim, em outra oportunidade, acho que hoje não dá tempo. Foi um prazer, de toda forma, obrigado pela oportunidade. Naide foi comprada no Paraguai, Evaldo. Evaldo conseguiu essa moça lá no Paraguai, tanto que eu digo que ela é de origem, ela é paraguaia, assim, sabe como é? O Alden Brandão, que está ali, é aluno do Projade. É do projeto. Muito bem. Nerinho, sua palavra. Obrigado. Obrigadíssimo mais uma vez por essa possibilidade de viver 1h30 de plena emoção. Obrigadíssimo. Pois é, eu digo um pouco disso. Obrigado pela presença de todos, aqueles que nos acompanham já há tantas rodas de conversa. Obrigado a Marcelo. Eu acho que enriquece a nossa trajetória quando a gente agrega uma história tão exitosa como Nery frisou. Obrigado pelo pronto, uma pronta disposição de vir, porque, na verdade, eu só consegui falar com o Marcelo este final de semana. E Marcelo disse, eu disse: Marcelo, quando é que é? Eu disse: quinta-feira.
Aí ele disse, eu não sei se eu posso, eu estou aqui, não estou com minha agenda. Eu disse, veja, é 7 horas da noite da quinta-feira. Ele disse, em princípio eu acho que posso, mas eu confirmo amanhã. Então, obrigado, Marcelo, pela sua prontidão na resposta e pelo companheirismo, pela divisão dessa hora e meia conosco. Parabéns pelo seu trabalho. Leve um abraço grande para todo o pessoal que trabalha com você. E Nery, meu amigo, companheiro de toda quinzena, a gente vai continuar trazendo um pouco dessa história que a gente participou e trazer os nossos amigos para conversarem conosco. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Obrigado, pessoal.